Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue nos abençoando. E é com muita alegria, que mais uma vez nos encontramos nessa casa de oração e que aqui agradecemos primeiramente ao convite, de seu Pedro Paulo, e também sempre dizemos a importância, de ter uma casa espírita erguida perto de nós. E aí a gente deve agradecer muito. Eu não sei exatamente quantos anos tem, a casa, Evaldo. Quantos anos? A casa de construção aqui de funcionamento? 23 anos. Então, 23 anos de serviços prestados à comunidade, serviços também que fogem à nossa compreensão e ao nosso controle. Os trabalhos que são feitos, que a gente nem tem noção espiritualmente, que aí fica a cargo dos espíritos. Mas, meus irmãos, eu escolhi esse tema por algumas razões, E, para iniciar, a gente vai ler um poema de Carlos Drummond de Andrade, O Homem, as Viagens. E o poema diz o seguinte: o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muitas misérias e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua. Planta bandeirola na lua, experimenta a lua. Coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte? Ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte, humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus? O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto? É isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca. Se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para a TV. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé e, mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem, estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo suas próprias inexploradas entranhas, a perene e suspeitável alegria de conviver. E aí a gente acrescentaria consigo mesmo, e com o próximo. E aí, nesse poema, Carlos Drummond de Andrade nos convida a uma viagem diferente. E aqui, todo mundo gosta de viajar? É bom viajar? É? Sempre é bom viajar? É. Aí eu poderia dizer assim para vocês, depende da viagem. De repente, depende da viagem para onde se vai também, não é? Então, mas viajar, de modo geral, como vocês responderam imediatamente, é bom, é agradável, não é? Conhecer novos lugares, novas pessoas, novos costumes, por mais próximo que seja o lugar, faz a gente desaparecer, faz a gente também se reencontrar, aprender coisas novas. O homem viaja, tem viajado muito, conquistado. Inclusive, nesse poema, Carlos Drummond de Andrade cria a hipótese de toda essa exploração, que certamente o homem, e a gente pensando na ciência hoje, gostaria de já ter realizado todas elas. Na Lua já chegamos, em outros planetas, da forma que a ciência gostaria, ainda não. Mas e a difícil conquista de si mesmo? Como realizar isso? Como fazer esse trabalho? Então, a doutrina espírita nos convida, através do Evangelho de Jesus e de toda
todo o postulado de Allan Kardec a refletirmos em conjunto sobre o nosso íntimo, nosso interior. E o Evangelho vai ser sempre a boa nova, por nos trazer essa renovação íntima, não é? Essa proposta. Mas é fácil realizar? Como realizar? Não é? E aí nós temos como princípio básico, a gente tem como princípio básico da doutrina a comunicabilidade dos espíritos. A gente sabe que a mediunidade, não é? É uma capacidade inerente ao corpo, faz parte, Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns, que faz parte justamente de uma propriedade física também, não só, mas física também, tá certo? E todo mundo é médium em menor ou maior grau, todo mundo sente, né, outras mentes, outros pensamentos, que não são seus muitas vezes. E da dificuldade da gente diferenciar quando o pensamento é meu. Quem é médium mais ostensivo sabe exatamente no processo, estudando, a casa já oferece cursos, aos poucos você vai adquirindo essa habilidade. Aquele que muitas vezes está lá fora, que não tem esse contato com a doutrina espírita, tem a dificuldade de estabelecer essas diferenças, tá certo? De saber quando o pensamento é meu, quando o pensamento não é. Né? Então, pensando sobre isso e fazendo, né, um trabalho que a gente tem feito, na verdade nós praticamos já há uns 2 anos yoga. E a partir da prática do yoga, a gente começou a ter contato com algumas meditações. Tanto o yoga ele proporciona, não é, que o yoga é justamente essa prática oriental ligada diretamente à Índia, que existem vários tipos de yoga, mas que vai nos proporcionar o trabalho com a mente especificamente. E existem também outros tipos de meditação que não necessariamente sejam orientais e ligadas ao yoga. Mas para que a gente possa entender o que é meditação, a gente vai começar primeiramente pela palavra, partindo pela palavra, o sentido, não é? Então, meditação. Aí eu pergunto a vocês, me ajudem. Meditação. O que é meditação? O que é meditar? Vamos lá. Podem falar. Estou dividida na meditação, né? Ela começou fazendo o que a gente faz em língua portuguesa, né? Pegando as palavras, dividindo, vendo a questão do que poderia ser o radical da palavra meditação e separar em mediação. Tem a ver com mediação? Será que a meditação trabalha com uma ação medida? Você que se aproxime, mas não exatamente, né, a origem da palavra, que a gente chama, na sua origem ou na sua etimologia, não é exatamente isso, mas se aproxima de alguma forma. Como é teu nome? Socorro. Dessa natureza. Mas se aproximou um pouco. Vamos lá, vamos reforçar, né? Então, meditação. A gente diz assim, eu estou meditando. Necessariamente, será que toda meditação tem a ver com o exercício do pensar? O que é que vocês acham? Que outro sinônimo? Quando eu digo assim, eu estou meditando, estou pensando, né? Veja que é um sinônimo. Meditar é também pensar. E olha o que é que o dicionário coloca. Meditação significa estudar profundamente, ponderar, preparar em detalhes, profundamente, planejar, pensar longamente sobre, refletir. Então, o ato de meditar tem a ver com o ato de pensar, tá certo? Mas não só isso. E mais adiante a gente tem outro significado, que também pode ser o exercício de concentração mental. E aqui, nessa noite, nós nos referimos não só à meditação como exercício mental, mas à meditação também como essa capacidade de ponderar, de pensar e refletir. A doutrina espírita nos auxilia a ponderar, sim ou não? E muito, né? Nos auxilia a pensarmos sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, mudar nossos hábitos, e muito, não é? E muito. Quando a gente adentra, que a gente começa a perceber o universo, o que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. É profundo isso, né? E a gente começa a refletir sobre as nossas atitudes, e quando a gente tem determinadas atitudes,
atitudes, a gente começa a pensar o quê? Será que essa atitude foi só minha ou eu recebi uma influência ao realizar? Isso seja uma coisa boa ou uma coisa negativa, porque os espíritos nos influenciam para o bem e para o mal, conforme seja a nossa permissão para tal. Não é assim? Então, isso é o que diz o dicionário. Mas se a gente for ainda, o dicionário fica mais na superfície. Se a gente for entender a origem dessa palavra que vem do latim, aí a gente vai perceber que a meditação, ela tem a ver também, além de tudo isso que foi colocado, ela tem a ver também com a palavra meditare, ou o verbo meditare, que significa estar em seu centro, ou voltar para o centro de si mesmo. A gente sai do nosso centro, comumente, perdemos esse foco muito. Um mundo em transição planetária, que a gente está vivenciando, a transição planetária. A gente tem mais de 6 bilhões de pessoas encarnadas, nem sem contar os espíritos, né? Quantidade de espíritos que tem influenciando. Além disso tudo, não é? Além disso tudo, dessas influências espirituais, a gente perde muitas vezes o foco, tem agitação, inclusive porque hoje, e a gente que nasceu no Ocidente, o nosso hábito de voltar para o centro, de se voltar para si, é muito menor do que no Oriente, os costumes, as civilizações, os povos. Tem um lado bom e tem um lado ruim. A cada povo foi delegada uma função. Então, os orientais, ao longo da história da humanidade, coube, né, a esses povos justamente trabalhar uma espiritualidade que a gente mais agora estamos trabalhando. A doutrina espírita é tão nova para trazer aspectos e princípios como a reencarnação, por exemplo, que lá na Índia, mesmo que seja diferente do que nós acreditamos, lá no Japão, lá na China, já se acreditava há muito tempo, milenarmente, não é? Mas aqui a gente não tem ainda 200 anos que a doutrina espírita propõe a reencarnação. 200 anos que cientificamente se estuda, e só a doutrina espírita, nem o Oriente, estuda com o nível de ciência que nós estudamos a mediunidade. Com a segurança que a doutrina espírita propõe ao Allan Kardec formular o livro dos médiuns, da forma que ele organizou sistematicamente, cientificamente, da forma que ele fez, e o período que a doutrina veio também colabora diretamente para ela ser exatamente o que ela é. Eu ia preparar, não fiz, porque de manhã eu ia para uma casa espírita que uma boa parte das pessoas, muita gente não sabe ler, não é? Então, eu pensando nas pessoas que estariam presentes na outra casa, eu não preparei tudo como eu ia preparar com slides. Mas eu costumei construir para entender o que representa a doutrina espírita. Para mim, um gráfico, que é quando você para pensar num triângulo. A doutrina espírita, ela tem, pense no triângulo agora comigo, cada parte. Então, a doutrina espírita está alicerçada: ciência, não é isso? Olha, filosofia e o triângulo apontando para a espiritualidade, para Deus. A maioria das religiões vira esse triângulo de cabeça para baixo. Por isso que cai. Não tem o sustento que nós temos. Tá certo? A filosofia e a ciência é que dá a segurança que nós temos. As outras religiões, qualquer uma delas, se vocês virarem esse triângulo da forma que eu estou dizendo, aí vocês vão perceber como é frágil, não é? Por não se alicerçar na ciência e na filosofia como a gente se alicerça. Aí quando a gente pergunta algo mais profundo, é mistério de Deus. Não se estuda, não se discute, não se pensa sobre isso. Não é assim? Então, mas, como eu dizia para vocês, no sentido da palavra, etimologicamente falando, ou na origem dela, a palavra meditação está diretamente ligada também com a palavra medicação. Então, quando a gente tem, veja bem, medicação e meditação aproxima-se entre a origem dessas duas palavras, porque meditação também vem de um radical, medere, que significa tratar, curar, dar atenção médica. Então,
o que é que a palavra nos remete, aliás, dizer que meditar é também se medicar. Mas como é que a gente se medica quando a gente medita? E como é que a gente faz para meditar? Então, os espíritos, aliás, nesse livro, que é um projeto de Manuel Filomeno de Miranda, né, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, por uma equipe de médios que trabalham lá com o Nivaldo, a gente tem todo um trabalho voltado para a importância da meditação na prática mediúnica, né? A gente são 4 capítulos e o 3º capítulo é posto todo esse trabalho da importância da meditação. E qual a sugestão que eles dão? E eles vão buscar em Allan Kardec inicialmente a sugestão, o trabalho. Primeiramente, o que a doutrina nos ensina a fazer, que todos vocês já responderam. Quando a gente adentra na casa espírita, que começa a estudar, ter contato com as obras psicografadas, com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a entender que é necessário a gente se conhecer melhor, refletir sobre as nossas ações, também auxiliar de uma forma diferente os nossos filhos, parentes, amigos, quem está próximo que precisa de nós e busca essa ajuda. Então, o ato realmente de pensar sobre um problema, que também está posto lá na questão do livro dos Espíritos, na 919, não é quando, né, os Espíritos perguntam, né, e aí eu vou literalmente ler a pergunta aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui também. Quando os Espíritos perguntam, né, a Allan Kardec o que era necessário para ser feito. Aliás, Allan Kardec perguntou aos Espíritos o que era necessário ser feito para se melhorar. E aí, os Espíritos vão responder justamente a necessidade de se conhecer, né? O que é que a gente pode fazer para a gente melhorar? E aí, que é uma resposta de Santo Agostinho, que ele vai mostrar a necessidade de todas as noites, ao deitar, a gente pensar sobre as nossas ações, fazer uma reflexão e ver onde a gente errou e onde a gente precisa melhorar. Esse é um princípio, mas só esse ainda é bom, mas a gente pode também ampliar, tá certo? Pode ampliar. E aí, como é que a gente amplia? E antes de ampliar, também pensando nesse tema, a gente trabalha na Casa Espírita que a gente faz parte de um grupo de estudo em que nós estamos lendo, né? E eu particularmente lendo, já li algumas vezes esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, e todo o livro, André Luiz, ele propõe que para o médium trabalhar com a mediunidade, é necessário ele ter o controle sobre os seus pensamentos. E a sugestão que ele dá é a meditação, mais a leitura, né? Outras questões ele coloca, mas principalmente meditação e leitura. E ele define médio de uma forma muito bonita, até poética, metaforicamente falando. Ele diz que a mediunidade é a ciência dos raios. Olha, mediunidade é a ciência dos raios. Aí vocês podem perguntar, quer dizer que ser médium é lançar faísca? É lançar faíscas por aí? E aí vocês fazem um curso aqui de magnetismo. E sabemos que todos nós, criaturas humanas, mas não só as criaturas humanas, tudo que existe na Terra emite o quê? Magnetismo. Emite magnetismo. Somos seres eletromagnéticos. O prefácio do livro é feito por Emmanuel. Só o prefácio daria um seminário. O nome do prefácio é Raios, Ondas, Médios e Mentes. E ele vai trabalhar mostrando que cada médio emite raios. Todo mundo emite, mas os médios emitem mais do que todo mundo. Porque fomos preparados, quem nasce como médium, não é? Pediu, muitas vezes, e a maioria de nós aqui não estamos na situação de Chico Xavier, bem que gostaríamos, né? Todo mundo, mas ninguém está na situação de Chico Xavier ou na situação de Divaldo. A maioria de nós, pode ser que aqui até tenha, tá certo, gente? Mas, de modo geral, o que a gente está comumente, né, a ver são médios sempre endividados com necessidade do trabalho, não é assim? E do estudo para se educar. Então, todo mundo emite energia, mas quem é médium, porque recebe um corpo apropriado, pensado, não é?
energeticamente, para poder fazer esse trabalho de enfermagem. O médium é um enfermeiro 24 horas. Por que 24 horas? André Luiz, ele diz assim: a mediunidade é diária. A gente tem um trabalho pontual que chega na casa espírita para exercer, inclusive essa atividade que nesse momento eu estou exercendo, e que qualquer atividade que a gente faça na casa espírita, a gente está trabalhando com a nossa energia, logo a gente está trabalhando nossa mediunidade também, tá certo? Mas 24 horas nesse sentido, porque os espíritos chamam de aparelhagem mediúnica, equipamentos nesse sentido, olhando para nós, cada um, né, deve cuidar bem do equipamento que é, pensando que o que eu sou e o que eu devo ser não é só para mim. Eu estou prestando sempre socorro quando sou convidado, através da oração, do meu comportamento, do que eu falo, do que eu penso e como eu olho. Porque imaginemos o olhar de Jesus. Aí eu pergunto a vocês, no Evangelho não está posto, mas a gente pode refletir. Quantas pessoas será que Jesus curou apenas olhando? Temos noção? Diz Paramahansa Yogananda, que foi o missionário que trouxe o yoga para o Ocidente, o primeiro yogi a morar no Ocidente. Ele diz que no olhar de Jesus, o olhar de Jesus refletia os cosmos, o universo, os sistemas, os sóis, os planetas. A gente não tem noção do poder magnético desse olhar, mas muitas vezes também não temos noção do nosso poder magnético. E podemos, inclusive, lançar um olhar, né? A forma que a gente olha, a energia que a gente coloca, muitas vezes pode auxiliar muito alguém, como pode atrapalhar. Tudo é energia. O que a gente recebe também, e o cuidado que temos que ter com aquilo que recebemos, compete a nós, a cada um de nós também, ter esse cuidado. Alírio Cirqueira, que é parapsicólogo e que tem um trabalho fantástico, né, sobre as emoções, sobre a mente, tantas outras coisas, os chakras, ele tem vários livros. Meu Deus, tanto livro que a gente pensa que é um indivíduo que não dorme, né, porque é tanto livro publicado. E nesse livro, Saúde das Emoções, ele faz um trabalho bem interessante, que é mostrar para a gente do que é constituído a nossa energia mental. Aí eu pergunto para vocês assim: o cérebro, um órgão, né, materialmente falando, e que é constituído de quê? Aí eu pergunto a vocês, o órgão é feito, o cérebro, se a gente for parar para pensar, do que é feito o nosso cérebro, materialmente falando? Tem algum biólogo aqui presente? Tem. Quem é? Amanda. Pronto. Amanda, me ajuda, e outras pessoas também. Quais são os componentes? O que é que a gente tem, né? A gente pode dizer que o cérebro, o que é que ele tem? Neurônios, né? Neurônios. Um tecido cerebral. Tecido cerebral, tudo materialmente falando, né? Água, os aminoácidos, exatamente, né? Então, bilhões de células, não é? Então, tudo isso se constitui materialmente o cérebro. E a mente? E a mente humana? E a mente? Você pergunta, tem algum psicólogo? Pois é, me ajude. Quem são os psicólogos aqui presentes? Tem ali nosso... Jordan. Pronto, Jordan. Vamos ajudar. É bom isso aqui, porque a gente fica, né? Jordan. A mente. O que é que a gente pode dizer que tem de componente? Da mesma forma que o cérebro, que a gente pode pensar juntos. Eu acho que o cérebro é uma forma de ter energia do espírito, e a mente é uma forma de interagir essa energia consigo mesmo e com os outros. Exato. É bem assim. E você pegando assim, mostrando como o cérebro ele catalisa, né, essa energia, e a gente, pensando no celular, a gente pode dizer assim que o aparelho celular ele está para o cérebro na mesma proporção que os aplicativos estão para a mente, né? Então, o aparelho, né, físico ali, o celular, comparando o celular com o nosso cérebro, e todo o funcionamento, os aplicativos que existem ali, não é? Naquele aparelho. Exatamente. E aí condensa a energia. E essa energia, Alírio Cirqueira diz que ela se divide em 3 partes.
didaticamente. Na verdade, isso acontece simultaneamente, né? Então, a gente tem na energia mental pensamentos, sentimentos e vontade. Vontade, sentimento e pensamentos. Isso seria a base da energia mental. Aí eu digo aos meus alunos sempre, quem tem a vontade, tem a metade, né? A vontade de ir, de fazer, de realizar. Mas às vezes a nossa vontade está aqui, o nosso sentimento está com algo que nos aconteceu, que a gente não sabe, às vezes aquela emoção, uma raiva, uma coisa muito boa. Vamos pensar só na raiva, não, vamos pensar nas coisas boas. E o pensamento está querendo ir para, sei lá, para Recife, né? Então, veja, aí a gente sai bagunçando as coisas. A gente às vezes não se encontra com todas essas estruturas energéticas no tempo presente. E a grande diferença de Jesus para nós, além de tudo, também é imaginar que a mente de Jesus nunca, em nenhum momento, pensamento, sentimento e vontade esteve separado. Né? A gente fica nos conflitos da vida, nessas energias. Às vezes a gente tem a vontade, mas o sentimento não deixa, está atrapalhado ali. Vou à casa espírita hoje, vou não, aí bate a preguiça, fico em casa, vou assistir o programa de TV e começa a misturar essas questões. Então, aí onde entra o papel fundamental de qualquer exercício, além de todas as coisas que vocês já fazem, estudando na casa espírita, mas do que Joana de Ângeles vai dizer para a gente assim, toda vez que toda vez que eu oro, eu falo com Deus, mas toda vez que eu medito, eu escuto Deus em mim. Então, a meditação, ela faz justamente com que essa energia mental, ela possa se acalmar. O problema da depressão é estar no passado. O problema da ansiedade é levar o sujeito para o futuro. E a gente precisa se encontrar nesse tempo, no aqui e agora, exatamente onde estamos sentados nesta noite, nesta casa e nesta hora. E em nenhum outro lugar. Porque é exatamente o único tempo que nos foi dado como presente, que o nome já indica que é o presente. O presente é o melhor presente que nós temos. Né? E não temos outro, porque só nesse tempo eu posso agir. No futuro, impossível. Eu posso planejar, mas eu não posso ficar lá, porque o lá ainda não chegou. O passado pertence a Deus, o futuro também. Mas Ele nos deu sabiamente o tempo de hoje, o aqui e agora. Então, a meditação, ela nos auxilia justamente a trabalhar. Aí eu digo a vocês, quem gosta de academia, por exemplo, para ter um bom resultado, precisa ir, acredito que pelo menos umas 3 vezes por semana na academia. Tem alguém que pratica, faz academia aqui? Só você? Estamos quase todos. Se não tiver outro exercício físico, a gente está quase todo mundo sedentário. Só faz dançar, né? Mas dançar já é muito bom, né? Dançar já mexe com o corpo todo. Então, ter os resultados, a gente precisa pelo menos 3 vezes na semana, aliás, não ao dia, na semana. Então, a mesma coisa, a ciência diz que a meditação a gente precisa pelo menos, né, se exercitar todos os dias um pouquinho. Então, tem uma pesquisa científica que saiu sobre os efeitos da meditação. A professora PhD, pesquisadora, teve um problema. Ela ia participar de uma corrida. Teve um problema, lesionou, né, distendeu algum problema nas pernas, no joelho também, e o médico indicou que ela fosse praticar yoga. E quando ela foi, o benefício foi tão grande, e ela é uma americana, que ela começou a querer estudar cientificamente os efeitos daquilo. E quando ela foi fazer, através justamente de vários equipamentos, né? Nesses equipamentos, tentava fotografar justamente o cérebro de cada participante, através do equipamento, e ela percebeu que depois de 8 semanas, o grupo de pessoas que foram submetidas à pesquisa que praticava yoga já tinha a sua massa cinzenta ampliada,
também está no corpo as suas funções melhoradas do que aqueles que não praticavam, né? Mas ela ainda adverte, se pergunta, e qual o tempo? Seria 40 minutos por dia? Quanto tempo? Então ela lembra que se você fizer pelo menos 10 minutos todos os dias, falando aqui dessa meditação específica, mas na internet, e Divaldo Pereira Franco, inclusive, e que é a recomendação do Projeto Filomeno de Miranda, tem alguns CDs, e não só ele, outros palestrantes e médios lançados, que trabalham com a meditação guiada, ou a visualização. Então, nesses CDs eles propõem um exercício de respiração e também de visualização, não é? Para que individualmente cada um de nós exercitando a gente possa melhorar. E Jesus, em muitas passagens do Evangelho, a gente destaca uma passagem de Marcos 1, versículo 35, em que, quando os discípulos procuraram Jesus, onde é que Jesus estava? No monte, em meditação. Comumente, o Mestre Jesus, ele deixava ali o grupo de discípulos e buscava a meditação. Não só a oração, a meditação, né? Então, aí a gente não pode nem imaginar o que era Jesus meditando. A gente pode citar, né? Que imaginemos poder energético do amor na Terra, né? Essa energia dessa mente que se fez, dessa mente que se fez homem entre nós e que foi realmente aquele ser mais evoluído que por aqui já passou. Então, só para a gente imaginar. Eu não sei se aqui, em algum momento, em alguma prática, em alguma atividade, vocês têm o hábito. Em algumas casas espíritas, eu participei de uma casa espírita que a gente tinha um trabalho com mulheres grávidas e a gente sempre tirava, né, 10, 15 minutos para fazer aquele trabalho de meditação, de visualização, de respiração. E vai acalmando a nossa mente para que a gente possa, justamente, no exercício, quer seja em qualquer atividade na casa ou no exercício mediúnico em si, a gente possa receber as melhores influências dos espíritos. Certa feita, uma amiga minha estava numa reunião mediúnica. E aí o dirigente dizia assim: pense em Jesus, e o pensamento. Aí, do jeito que os orientais dizem que Joana repete, que é um pensamento do Oriente, de dizer que a mente humana é como um macaquinho que pula de galho em galho. Alguém já ficou com a mente assim? Quase sempre, né? A gente está com a mente assim, agitada, que não consegue pensar em nada, ou pensando em tudo ao mesmo tempo. E aí o dirigente dizia: pense em Jesus, e Jesus não vinha. Pense em Jesus. Aí de repente se aproximou lá da amiga um irmão oriental e disse assim: pense numa tartaruga. Olha a sabedoria dos orientais, né? Uma tartaruga. A irmã pensou na tartaruga, a mente se acalmou. Porque os animais têm a sabedoria deles próprios, né? Cada animal, se a gente parar para pensar que o leão nos ensina a força e a coragem, a tartaruga a calma, não é? Então, quando foi solicitado, foi dito, né, aquela dica, pense numa tartaruga, aí a mente, não tinha como pular de galho em galho. Aí veio a imagem da tartaruga lá naquele campo verde e a mente se acalmou. Não é à toa que, inclusive no yoga, que no Tai Chi Chuan, se repete o movimento dos animais, né? Nesses exercícios, para que a gente possa assimilar também o que a natureza tem muita coisa para nos ensinar, e toda a natureza vibra em energia pura, não é? Então, é rico quando a gente começa a fazer. Há um exercício também, que aí eu não trouxe para fazer, mas eu vou deixar a dica. Tem meditação guiada, tem essas meditações. Tem uma meditação bem simples, que é com base num mantra. Porque qual a lógica do mantra dos orientais? A lógica do mantra é a mesma lógica de todas as músicas que a gente utiliza, evangélica, na casa espírita, do que o pessoal da Umbanda usa, que se chama de ponto. Eles não cantam, não tem um canto, tem uma vibração. Toda música tem vibração. Quando a música é boa, ela traz uma vibração que nos equilibra a frequência. A gente muda.
Os mantras trabalham diretamente equilibrando os chakras, daí que existe o yoga mantra, ou mantra yoga, que é o que os Hare Krishnas praticam, não é? Aquelas continhas ali o tempo todo, porque qual é o princípio da obsessão? O princípio da obsessão, um espírito se aproxima de você e ele começa a repetir ideias, a monoideias. Você não presta, você não vale nada, você é esse. Ó, o princípio do mantra é reverter. Quando você começa a trabalhar, escutar uma música boa. Então, tem uma meditação chamada Ho'oponopono. Está lá na internet, com H. Essa meditação é de origem... psicólogos, psiquiatras, estudiosos do mundo todo têm trabalhado com essa meditação específica que é de uma tribo havaiana, milenar. E consiste em 4 palavrinhas, que as palavrinhas são eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Obrigado, gratidão, mas sou grato. Porque também existem pesquisas que mostram que tudo tem vibração, não é? Então, quando eu digo bom dia, tem uma vibração, não é? Quando eu digo você está bonito, isso produz, ou você está bonito, isso produz algo em alguém, não é? Da mesma forma que eu digo o contrário. Isso vai produzir uma coisa negativa. Então, as palavras, elas têm vibração. Tem pesquisas que mostram isso. Tem o cientista que trabalhou com a molécula da água, mostrando como a água se comporta, acho que foi em 2014, não lembro exatamente o ano, que ele desencarnou recentemente. E ele descobriu, submetendo a molécula da água em algumas vozes e sons, que a água modifica. Se somos 70% de água, obviamente, se estamos todos os dias trabalhando a nossa mente, exercitando com meditação, com yoga, com oração, com leitura edificante, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não tem outro caminho, é melhorar. E fazendo bem também, porque a gente não vai ficar só no A1, literalmente, como o Allan Kardec trabalha numa das questões, falando sobre a vida contemplativa, que você ficar 24 horas meditando também é ir para o contrário. Nada em exagero, tudo no equilíbrio, né? Então, só para a gente encerrar, e aí vamos contar uma história de Paramahansa Yogananda, eu admiro profundamente. Depois dê uma olhadinha na internet. Esse yogi, ele tem um livro maravilhoso que é o Diário de um Yogi, em que ele conta a história dele mesmo. E ele teve muita dificuldade de vir para o Ocidente. Os mestres da Índia dizia da necessidade dele vir, espírito aparecia e mesmo assim ele com muita dificuldade de vir para o Ocidente, porque que o projeto Filomeno de Miranda coloca que desde a década de 20, não é, a gente tem um interesse do Ocidente fortemente voltado para essa questão da meditação, graças principalmente a Paramahansa Yogananda. E ele, quando criança, ele já nasceu justamente com essa destinação, sendo um missionário, e tinha esse magnetismo que a gente estuda na casa espírita acentuado nele. E um dia a irmã dele estava com um furúnculo, ele botou a mão sobre o braço dele e começou a fazer uma mentalização, e não tinha nada. Aí ele, com 6 anos de idade, a irmã se aproximou, aí disse assim: você está fazendo o quê? Ele disse: eu estou sentindo que vai nascer um furúnculo em mim. E antes que nasça, eu estou trabalhando a minha mente para que ele não nasça. Aí ela disse: você é um mentiroso. Ele disse: não sou. Ela disse: você está vendo que não vai nascer? Aí ele olhou para ela e disse: tanto vai nascer em mim, como o seu vai aumentar o tamanho, porque ela estava com um também. O seu vai dobrar o tamanho. Aí ela disse: você é um mentiroso. Aí no outro dia, estava lá o furúnculo nele e o da irmã com o tamanho dobrado. Aí foi aquela queixa, né? Ela foi se queixar para a mãe e dizer que ele tinha dito aquilo e a partir do uso da palavra dele tinha nascido. Aí a mãe, né, repreendeu. Ele também tinha que na Índia chama um guru, um mestre espiritual, que na verdade era um amigo espiritual que aparecia para ele frequentemente, e disse assim para ele:
vai ser feito, vão retirar o seu furúnculo, mas vai ficar uma grande cicatriz. Para você aprender a nunca mais usar o seu magnetismo e a sua palavra para prejudicar ninguém. Você tem essa energia, mas não para o mal, para auxiliar as pessoas. E ele conta no diário dele que foi a primeira lição do uso das forças energéticas que ele tinha reencarnado, né? Que ele não podia usar e aprendeu quando criança. Então, percebam, fica o convite, né? Para que cada um de nós possamos, quem já pratica, eu não sei se é que de repente alguém já faz essa meditação sistemática, esqueci até de perguntar a vocês, quem não faz, tentar ver, não é, como eu posso fazer, buscar talvez na cidade, se tem grupos específicos às vezes de meditação que trabalha especificamente e a gente pode se ajudar muito buscando. Mas, para a gente encerrar, porque a hora já se faz, falta 5 minutos, eu trouxe uma música para a gente encerrar, para a gente refletir, tá certo? Deixa eu pedir aqui a ajuda, deixa eu ver, Evaldo, quem pode aqui me ajudar enquanto eu distribuo isso, tá certo? Seu Evaldo, seu Pedro. Deixa eu botar aqui. Vocês estão muito alto. Tá alto. Tá bom, tá? Pra ouvir? Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão
irmãos. Bendita a mediunidade em nossas vidas, com Jesus sempre, né? E com a meditação, esse exercício mais pleno. E para a gente encerrar, como eu tenho o amor ao livro profundamente, né? Tenho recebido muito dos livros e agradeço muito a Deus, porque imaginemos, Chico Xavier passou a vida praticamente psicografando. São mais de 400 livros, então a gente tem que ler, né? É necessário ler, não foi à toa todo esse trabalho de Chico. Eu gostaria de saber se tem alguém fazendo aniversário hoje. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Teve alguém que aniversariou ontem? Quem são os aniversariantes? Quem é o aniversariante mais próximo do mês? Veja aí, se está presente. Mas tempo passou agora, foi Cleide, a esposa do nosso irmão. Pronto, então, está presente? Tá. Pronto, então. Tá lá? Pronto. Tchau. Obrigado. Nada. Pronto, meus irmãos.